Está muito claro para mim e para você que ser amor, servir o outro, é servir a Deus. Está muito claro. Chega a ser meio óbvio e dói essas coisas que são óbvias, porque são as coisas que são geralmente mais difíceis na Bíblia. É aquilo que a gente tenta disfarçar de algum jeito. Talvez encontre alguma desculpa para dizer por que eu ainda não comecei, por que eu ainda não fiz, por que eu ainda estou me demorando a fazer alguma coisa. Mas é fato, e a gente não pode fugir de que Pedro, quando escreve essas cartas que são chamadas de cartas universais, que são as cartas gerais, ele está dizendo para a gente uma coisa simples. Você, discípulo de Jesus, nova criatura em Cristo Jesus, você tem uma obrigação para com a sua comunidade. Porque você que recebeu Jesus como... Você que reconheceu que Jesus é o teu Senhor, o Senhor da sua vida, e recebeu o Espírito Santo na sua vida, e hoje Ele habita em você, Ele te deu um dom. Ele aperfeiçoou o seu dom. Ele fez desse dom algo tão visível que é hora de você servi-lo, administrando ele fielmente, ou seja, de maneira fiel, de maneira compromissada com a tua igreja. E aí a gente pergunta assim, Rodrigo, eu sei, mas eu nem sei qual é o meu dom. Qual é o meu dom? Como que eu vou descobrir o meu dom? Isso é uma pergunta difícil mesmo. Se você olhar para o Tiago, você sabe que o dom dele é tocar. Está aqui tocando, a gente sabe que ele toca bem. Eu não sei quais outras habilidades que o Tiago tem, Cesarinho. Ele joga mais ou menos uma bola, que eu sei, né? Mas eu sei que ele toca bem. Até trabalha com isso, inclusive. É fácil, né? É fácil. Quem vê o Bruno filmando, o cara faz uns filmes legais, edita, tira umas fotos bonitas. Esse é um dom dele, mas ele tem outro também, que alguns não conhecem, eu conheço. Conheço bastante, por isso estou desse tamanho, que é a cozinha. Cozinha pra caramba. Baita de um cozinheiro. Né? É um dom e tanto também. Quem conhece o Paulo Castro a fundo, conhece um dom dele também muito bom. Ele é um cara super organizado e bom administrador. Entendeu? Eu me privilegio muito porque ele já me serviu várias vezes com o dom dele. E ele serve a nossa igreja também com esse dom. Mas é um dom já mais difícil de ver. Quem olha para o Paulo bonitão, sentado lá atrás, e nunca viu ele na vida, vai dizer assim, o que será que esse homem faz? Onde será que ele serve? Né? Eu não sabia, por exemplo, que o Douglas cantava. Mas ele canta. E apareceu aqui hoje cantando de manhã e cantou agora à noite. Não é não? E canta, não sabia. E eu descobri que ele está servindo agora cantando. Tem dons mais difíceis de perceber. Até para nós mesmos. Para descobrir o que você faz. E geralmente quando a gente anda pela igreja e cresce na igreja, né, Marcinha? A gente acha que os dons importantes são os que cantam, os que tocam, os que pregam, né? Que são os que estão aqui no púlpito. E aí tem os dons secundários, mas que são importantes também porque estão fazendo parte da celebração. Que é a galera, o menino do som. Cadê o menino do som? Roxo. É um dom importante, mas ele não é tão importante quanto os caras que estão aqui aparecendo. Né? O pessoal concordou lá em cima. Tem também um outro dom também secundário, que é o dom da multimídia ali, o cara que fica passando os slides. Você fala assim, nossa, que dom miserável que ele tem, que Deus deu para ele de passar slide. Ele está servindo a comunidade, não está? Mas é um dom. Não é tão importante quanto os outros também, mas é. Tem um dom da transmissão hoje, né? O cara que manja de transmitir, o dom do cara que está servindo ali. Aí você fala, isso tudo é dom? Eu falei assim, é um presente. Dom é o quê? O que quer dizer dom? Dom é presente. Dom é presente. Eu não digo que você recebeu um dom de nascença, eu não estou falando sobre esses dons espirituais que a gente vai ler nas listas, mas eu digo aquele dom que você pode presentear à tua comunidade. Pedro está se referindo aqui não aos dons, tão somente os dons que Paulo lista. Ele também está falando sobre ele, mas está falando sobre dons que aparecem junto, que vão gabaritando você a fazer tarefas no serviço com o outro.
Porque, por exemplo, o menino do som, ele tem que desenvolver um dom espiritual muito grande, que é o quê? Paciência, longanimidade. Ele precisa. E o Espírito Santo está trabalhando na vida do Roxo, eu vejo. Que ele já é mais paciente desde que ele começou. Né? O cara que está na música, que pega um desafinado, como eu de vez em quando, né, Tiago? Tem que ter paciência. O Rodrigo gosta de ministrar, de pregar, mas vai querer cantar, agora quer cantar. Tem que falar para ele, calma, Rodrigo, segura a onda. Vamos devagar. E aí desenvolve um jeito até de falar, mais amoroso, no trato, amabilidade. Olha aí, vai surgindo até os dons da lista de Paulo. Porque está tudo presente no ato de administrar fielmente o seu dom ao servir a comunidade. Porque é aqui que a gente aprende, a verdade é essa. E não existe esse negócio que eu falei aqui, um é mais importante que o outro. Mas é que a gente, quando olha para a igreja, aonde eu vou servir? Eu olho para a celebração. Eu não imagino, por exemplo, que na ação social, que o pastor Alan falou aqui, eu preciso de um monte de gente para separar a doação, para organizar as doações em cestas básicas, para distribuir, para fazer pequenos grupos nas famílias que são cadastradas, para organizar os cadastros, inclusive, das famílias que estão atendidas por nós nas cestas básicas, para, por exemplo, levar, junto com o Carlinhos, com o Alan, essas cestas básicas às pessoas, para fazer oração com essas pessoas, para abençoá-las. Eu não imagino, por exemplo, que quando eu deposito aqui minha contribuição, meu dízimo, a minha oferta, que esse dinheiro está servindo a nossa comunidade, às estruturas administrativas e institucionais, mas também está servindo a projetos que nós mantemos e que também contam com pessoas que estão servindo que não ganham nada com isso, mas que estão colocando a vida ali, que estão desprendendo tempo, que estão mudando sua agenda para poder servir e ninguém está pagando salário para eles. Quando a gente olha um retiro de jovens que está sendo anunciado aí, muito bem feito, a gente não imagina a quantidade de gente por trás disso, que organiza, que vê, que olha o sítio, que vê os dormitórios, que pensa na programação. Quando a gente vê os congressos, as decorações, a gente não imagina que existe gente por trás também fazendo isso. Quando a gente vai para um retiro de casais, a gente gosta pra caramba, a gente também não imagina que existe uma equipe ali trabalhando para que aquilo dê certo. A gente sabe porque alguém fala. Mas quanto tempo isso trabalhou? Quanto tempo isso gerou? Isso gera tempo, gera agenda de gente que não está integralmente aqui o tempo todo. Por isso que a igreja é esse lugar que é um celeiro de gente que vai aprendendo. Mas, pastor, como que eu faço isso? Bom, essa noite eu separei um pequeno gabarito baseado no que eu vi dos homens da Bíblia, homens e mulheres da Bíblia, quando foram chamados para servir a Deus, e como faziam servindo voluntariamente ou servindo integralmente, o que acontecia com eles e qual era a característica que eles mais tinham quando Deus escolhia essas pessoas para poder servir. Então eu fiz um gabarito baseado nisso, e eu quero dividir e compartilhar com vocês. Primeira coisa, para você descobrir o seu lugar, para ser amor na sua comunidade, o que eu preciso? Bom, eu preciso de disponibilidade. Disponibilidade. E eu facilitei, eu fiz o gabarito todos começando com D. Ó, Paulo, estou ficando organizado, hein, Paulo? Depois você me dá uma estrelinha, viu? Disponibilidade. E por que tem que ser com D? Porque é de Deus? Não, gente, não é nada. Só porque eu quis botar com D mesmo, tá bom? Disponibilidade. A pessoa precisa ter disponibilidade, precisa ter agenda aberta para servir. Não adianta. Porque se você não tem agenda aberta para servir, Cidinha, a gente vai sempre encontrar uma desculpa para não fazer. A verdade é essa. Porque servir, ela vai contra uma natureza pecaminosa que a gente leu hoje de manhã, sabe? Que é aquela natureza que a gente quer a performance, que a gente quer o melhor lugar, que a gente quer alcançar alguma coisa muito legal, ambição de coisas muito... E serviço, não serviço, ele é humilde, ele é backstage, ele é... Sabe aquilo que Jesus ensina, né? A mão direita não sabe o que a mão esquerda faz, ele é low profile. Na linguagem de hoje. Low profile. Então, quando a gente fala de servir,
Eu falo de me dedicar o tempo inteiro a uma tarefa que ninguém vai me reconhecer, que ninguém vai dizer para mim parabéns, que ninguém vai me dizer não obrigado. Às vezes vão até reclamar do que eu estou fazendo. Então eu preciso ter disponibilidade, eu preciso estar pronto. Eis-me aqui, Senhor, vamos embora. Eu tenho que estar disponível. Eu tenho que estar disponível para esse negócio. Aí eu falei assim, mas eu amo servir, eu quero estar lá, eu vou servir e tal. Aí beleza. Aí é igual aquele cara que quer entrar no time. Entendeu? Eu vi meu time ser campeão da Libertadores pela primeira vez aqui, então eu vou usar bastante exemplo dele. Porque eu vi meu time também ser campeão da Série C, então eu vou falar que ele foi campeão da Libertadores muitas vezes. Então, por exemplo, imagine só Fernando Diniz naquela final contra o Boca Juniors, incrível, sofrendo 1-1, ele olha para o banco, ele vai assim, vamos lá, vem cá, John Kennedy, você vai entrar, aí o John Kennedy está sem chuteira, está com a caneleira lá na orelha do outro. Aí, peraí que eu vou entrar, o Fernandinho falou assim, filhão, dá licença, entra outro. Eu nem sei o que seria, Deus me livre. Mas o John Kennedy falou, vai entrar, John Kennedy. O quê? Bichão, tô lá, tô aqui, ó. Me põe, onde? Que é pra fazer? Gol lá, vou fazer, agora, acabou, gol. Tô disponível, tô pronto. Quando sai o camisa 10, que entre os 110, mas não tem problema, mas eu tô pronto. Tudo que eu preciso é de uma oportunidade. Tudo que eu preciso é da hora certa. Tudo que eu preciso é estar pronto, disponível. Porque senão vai chegar o meu momento e eu vou falar assim, mas agora? Aí eu não estou disponível, eu não tenho horário. E aí pronto. Aí vai passar o levita, vai passar o sacerdote e vai sobrar para o samaritano mais uma vez, ter cuidado do cara que está ferido no caminho. Porque a gente não está disponível para servir. Nós não estamos disponíveis. Nossa agenda para servir é uma agenda muito difícil. Nós estamos disponíveis para muitas outras coisas, mas para servir é difícil. Disponibilidade. Nossa disponibilidade não se preocupa tanto para onde eu vou, o que eu vou fazer, mas com quem eu vou e com quem eu estou. Quem é que te chamou para servir? Quem é que te chamou para ser amor? Quem é que está nessa parada? É Deus? Cara, então não importa mais nada. Estou disponível. Porque é isso. Pessoas importantes na nossa vida são suficientes para a gente poder estar disponível, não é não? Eu, por exemplo, se eu chego em casa, domingo à noite, cansado, a Priscila está de mala pronta e fala assim para mim, amor, vamos viajar agora, comprei passagem, tal. Ela não precisa nem dizer para onde ela me falou, eu vou. Opa, com você? Vamos embora. Só vai dirigindo, que eu estou cansado. Porque a companhia é o mais importante. Você pode ir para Maldivas. Se você vai com uma chata, vai ser horrível as Maldivas. Aí você fala assim, não vai não. Vai. É que você nunca viajou com um chato. Você nunca viajou com alguém horrível de companhia para viajar. Senão você não estaria dizendo isso. Com uma boa companhia, qualquer lugar é lugar. Você pode ir para São Gonçalo, no Rio de Janeiro. É maneiro, porque você está com boa companhia. Disponibilidade. É Deus que está chamando você. É Deus que falou, vamos embora. Boa, vamos embora. 2. Desprendimento. Desprendimento. A gente tem que aprender que se a gente tem alguma coisa que a gente tem medo de perder quando assume outra, é porque essa coisa é que tem você e não você que tem a coisa. Deu para entender? Se a gente tem medo de perder uma coisa, quando a gente assume uma coisa para fazer, é que aquela coisa tem a gente, não a gente tem aquela coisa. A gente tem que estar desprendido dessas coisas. Desprendimento. Vambora. O que eu tenho que fazer? Mas e se isso acontecer? Se tem muito se aí. Precisa de você, há coisas para fazer, tem coisas que precisam de você, você tem um dom, você é capaz, você tem a possibilidade, você pode fazer. Desprendimento. Quando eu olho para a vida de Abraão, eu vejo um cara desprendido. Sai da tua terra, Abraão. Sai da tua terra, Abraão.
Ele falou, tá bom, eu saio. Abraão não pergunta o que é para fazer. Ele sabe que a companhia é boa, estou disponível, companhia é boa. E ele sabe que é Deus que está chamando. Então ele sabe que tem coisa boa ali. Às vezes a gente se apega muito a algumas coisas que nos prendem. E isso faz a gente perder a oportunidade de ver coisas muito maiores. Às vezes a gente se prende muito, inclusive, a coisas que não são coisas de fato, mas a pensamentos. Pensamentos, ideias, opiniões, que nos travam em caixotes e nos impedem de ver além. Ah, não, porque nunca foi assim, não gosto, eu gosto só se for do meu jeito. Você está, na verdade, o seu jeito que possui você, não é você que possui um jeito. Você está possuído por um jeito que, inclusive, diz para você o que você tem que fazer ou não. Ah, que se não for desse jeito, eu não quero. Eu vim ajudar, mas tem que ser do meu jeito. A pessoa que começa a contabilizar, fazer conta para poder servir, sabe? Peraí, mas fulano vai estar? Eu vou ter que fazer, se eu fizer isso, eu vou ter que fazer de novo ano que vem? Você está fazendo conta, irmão. Está fazendo muita conta, muito preso. Tem muita coisa te segurando aí, te possuindo. Precisa se libertar disso, irmão. Precisa se libertar, fazer oração, campanha de libertação, para poder se desprender disso, ficar livre. Né? Vou fazer carona solidária. Mas peraí, que carona é essa aí, solidária? Preciso saber que carona é essa aí. Porque, sei não, no meu carro cabem 3 aí, entendeu? Tudo bem, 3, mas 3 para onde? Não é errado você pensar nisso, o errado é você ficar preso nisso, vou servir condicionado a isso. Você está preso com alguma coisa, então nem vai. Pensa que isso não é para você. Ah, então, beleza, então o que eu preso? Aí pronto, você está preso sempre com uma coisa, porque não é, na verdade, a corona o seu problema. O problema é que todas as vezes você vai condicionar coisas que doem em você, porque você está preso às coisas, preso a ideias, preso a pensamentos. Desprende. É o passo do Indiana Jones. Quem é da minha época sabe o que eu estou falando. Aquele passo não tem nada, você tem que dar um passo. Para ser mais crente, é o Moisés de frente ao Mar Vermelho. Ou pior, é o Josué no Rio Jordão. Dá o primeiro passo, irmão. Desprendimento. 3, discernimento. Até porque tem que tomar cuidado que você está disponível de se desprender para uma coisa que você nem sabe o que é e de onde vem. Então você precisa ter discernimento. Você precisa ter discernimento. Saber se aquilo lá vem de Deus, se não é, se é a hora certa, se não é a hora certa. Não é sair daqui, vamos lá, aí pronto, aí se inscreve em 30 projetos voluntários aqui, ministério não tem agenda, aí está dizendo que, eu tentei servir, tal, aí, você não tem, perdeu o discernimento. Achou que ia dar conta, e daqui a pouco não está nem mais em casa a pessoa. Outra falou assim, mas eu nunca mais vi fulano aqui em casa, ela está na igreja, aí pronto. Isso aconteceu comigo uma vez, eu estava servindo a igreja Batista Central em Nova Friburgo, onde eu morava lá na minha adolescência, e eu cantava no louvor, e eu liderava adolescentes, e eu fazia um monte de coisa. Eu lembro que o domingo eu já nem ia para casa, porque eu começava cedo, começava 8 da manhã e terminava 10:30 da noite. E nos intervalos, tinha sempre ensaio do coral, ensaio do louvor, unijovem, uniadolescente. No domingo eu nem aparecia em casa. E meu pai não era crente e tal, e não via de vez em quando ele saía para trabalhar. Aí um dia ele falou assim, e aí, meu? Não te vejo mais. Essa igreja aí não deixa você ver seu pai, não? Aí eu falei, eu até briguei com ele na época, tal, pagão, ateu, né? Aquela coisa, né? Crente, estou firme, forte. Aí eu fui falar com o meu pastor na época, ele falou assim, cara, vai para casa, cara. Vai ficar com seu pai mesmo. Eu falei, mas tem isso aqui. Eu falei assim, pode deixar. Fica tranquilo. E não faz isso não, cara. Assume uma coisa, mas você precisa estar com sua família. Tem que ter discernimento. Entendeu? Deus não quer que
que você sirva a primeira igreja batista. Deus quer que você sirva pessoas. E você vai escolher isso com discernimento, com clareza, com objetividade, com disponibilidade, com desprendimento, para a glória dele, não é para a sua glória. Não é para as pessoas começarem a ver você, nossa, como o Rodrigo faz coisa, olha lá, ele não para, tal, mas acabou, a vida do cara está acabada na família dele. As pessoas estão aplaudindo, mas você nem sabe direito pelo que está trabalhando. Tem que ter discernimento. Discernimento também porque quando eu chamo para andar com ele e servir pessoas, ele não dá um mapa para a gente. Dizendo assim, ó, vai ser desse jeito, viu, Suzana? Você vai receber, toma aqui, ó, para você, o manual do discípulo de Jesus que serve na igreja. E aí você vai ler, vai saber. Ele não faz isso. Ele diz, vai. E aí, quanto que ele vai falar comigo? No dia a dia. E todo dia. Não é assim? Porque o modus operandi de Deus é todos os dias. Dia após dia. Então naquele dia ele vai falar com você. De algum jeito ele vai falar. Por quê? Porque o pão nosso não é de cada dia, não é? Não é toma sua cruz a cada dia, todo dia. É um negócio que é 24 horas. As misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Então, assim, o nosso trabalho é com Deus, é isso aí. Nossa relação com Deus é 24 horas, o presente, o tempo todo, e a gente pronto para ouvir Ele. Quanto mais a gente está disposto e desprendido, a gente consegue discernir a voz de Deus. Mais perto, uma professora minha falava o seguinte, que ela falava assim, nossa relação com Deus tem que ser igual o roteador do Wi-Fi. Quanto mais próximo você está do roteador, mais você tem sinal. Aí essas coisas baixam rápido, funciona bem. Você assiste seu streaming em uma boa. Agora, se está longe, vai travar, vai dar bug, vai ficar tela preta, não vai ver, vai ser ruim. Então, quanto mais próximo do Wi-Fi de Deus, mais você está sincronizado com Ele, mais você vai entendendo. Agora, quanto mais distante você está dessa relação com Deus, mais difícil você vai entender discernir a voz de Deus. Vai confundir voz de Deus com sua própria voz, vai achar que é da vontade de Deus e na verdade você que está dando desculpa. Por quê? Não adianta. Então, não tem uma relação com Deus muito bem. Não falo com Ele todo dia, nem oro, nem devocional, e longe disso. Aí eu quero do nada receber revelação na sarça ardente com Deus falando comigo. Por favor, né, meu irmão, minha irmã? Não vai acontecer, né? Aí você ainda vai dizer que não é Deus que falou comigo e me revelou que eu tenho que trabalhar aqui. Eu falei assim, meu irmão, então manda Ele revelar para mim também, porque... Então a gente precisa desenvolver um relacionamento com Deus. Não adianta falar assim, vou servir e não quero servir a Deus servindo pessoas. Mas a Deus você nem sabe, não conhece, não fala com Ele. Deus está dizendo, que bonito, quer me servir, quer servir pessoas. E não ora, não fala comigo, não conversa. Eu acho muito interessante esse hábito que a gente tem que desenvolver de conversar. Eu fui participar de um podcast com um amigo nosso aqui da carpintaria, que é o Encontro de Homens, e ele perguntou para mim assim, o que te motivou a fazer a carpintaria? A começar a carpintaria? Eu falei, olha, eu queria muito que a nossa igreja tivesse um encontro de homens forte. Que os homens começassem a se levantar para fazer isso. Ele, mas o que te levou a fazer isso? Eu falei, bom, olha, eu cresci num lar em que meu pai não foi uma referência de espiritualidade cristã, até porque ele não era crente nem nada, então eu não tinha essa referência nele. E quando mais velho, eu crente já, mais maduro e estudando, eu vi o quanto isso fez falta para mim. Ter uma referência masculina em que eu pudesse aprender mais sobre o Cristo que eu creio hoje. E quando eu conversei com um amigo meu, que cresceu num lar em que ele teve uma grande referência de homem de Deus, que era o pai dele, né? Ele falou assim, cara, eu ouvi uma história, esse meu amigo falou assim, eu sempre tive no meu pai uma grande referência, mas uma vez eu conversando com um outro, ele falou para mim uma história muito, muito bonita da história dele com o pai dele. Ele falou, qual foi? Ele falou, olha, que até o pai dele era pastor e até uns 8 anos de idade eu não tinha me convertido, tal, mas eu tinha certeza que Deus existia. Mas por que isso? Ora, porque toda vez de madrugada que eu me levantava para ir no banheiro ou fazer xixi, eu via meu pai falando sozinho na sala com Deus, conversando com Deus.
Então eu falei assim, meu pai não é maluco, eu tenho certeza disso. Então ele está conversando com alguém que realmente existe. E mais na frente ele se converteu. Aquilo mexeu tanto comigo que eu falei, cara, nós precisamos de homens que conversem com Deus. Que tenham uma relação de conversa com Deus nesse nível. Que os filhos olhem e falem assim, ó, eu não sei, assim, no que você crê, mas eu sei que Deus existe, porque meu pai conversa com ele. Então, assim, eu vou atrás disso. E eu falei isso para ele, né? Eu falei assim, cara, é interessante isso. Pois é interessante. É interessante quando os discípulos de Jesus começam a dar testemunho de uma coisa que realmente eles acreditam que eles vivem. Servir a Deus, servindo pessoas, é necessário que a gente tenha um baita prosa com Deus todos os dias. A gente não tem discernimento espiritual do nada. Não baixa um pacote, pronto, agora já tem discernimento espiritual. Não, isso vem com um relacionamento com Deus. E não tem jeito, meus irmãos. Não tem fórmula secreta. Remédio que você toma, meditação transcendental no monte. Não vai acontecer. É todo dia falar com Deus. E aí você vai discernir a voz de Deus da sua voz, na sua consciência. E vai saber quando ele está falando contigo, vai dizer, Deus me falou isso. E sabe o que acontece? Quando Deus te fala uma coisa, muito provavelmente, e talvez até uma pitada de certeza, pessoas ao seu redor confirmarão isso. Será uma coisa que as pessoas vão ver paz naquilo. Ouvir pessoas é um jeito de ouvir Deus falar. Ouvir conselhos é um jeito de ouvir Deus falar. Não é assim que Provérbios fala pra gente? Na multidão dos conselheiros há sabedoria. Pois é, tem um monte de conselho. Um ou outro você vai ver que tem um discernimento que vai ver Deus ali. Por quê? Porque isso vai legitimando as coisas pra gente. É dia após dia, tome a sua cruz. O pão nosso cada dia. A cada dia as misericórdias se renovam. É significativo ouvir pessoas todos os dias. Observar contextos. Observar contextos é um jeito de ver Deus falar. Aristóteles dizia que onde as necessidades do mundo cruzam com as suas habilidades, ali está a sua vocação, ali está o seu propósito, ali está o sentido da sua vida. Onde as necessidades do mundo, onde as necessidades da comunidade cruzam com suas habilidades, ali está o seu propósito. E se observar contextos, estar atento aos contextos, estar com a antena ligada. Isso também faz parte do discernimento. Porque senão daqui a pouco a gente está chovendo no molhado também. Vai para uma igreja grande que tem uma baita equipe de música, bombando de músico. Não vou fazer merchan aqui, não, mas tem pessoas aqui que sabem de onde eu estou falando. Vai ter aquele monte de músico bom, só cara que toca muito. A igreja tem isso tudo. Aí você chega lá e você quer fazer o quê? Você quer tocar. Meu, vai para outra igreja que precisa, entendeu? Que está faltando músico. Vai servir outra comunidade. O que você quer entrar naquela ali? Tem 20 mil, né? Que já está bem. Ou então procura um problema aqui, uma solução para você servir aquela comunidade de um jeito que precisa. Ou aquela comunidade, apesar de ser tão grande, precisar, mas está faltando gente porque é muito grande. Então tá bom, beleza. Mas entenda, não chova no molhado. Tem uma história dos missionários americanos que chegaram numa tribo indígena e foram evangelizar. E aí eles começaram a falar para os indígenas, né, com o tradutor lá, falar para eles, tal, falou. Ficaram a semana lá, tal. Aí no final, o missionário chegou com o cacique, falou assim, cacique, vocês receberam a gente tão bem, tudo muito bem. Estou vendo aqui que o povo até está ouvindo o que a gente está ensinando, está fazendo. Mas, cara, eu estou meio frustrado. Aí o cacique falou para ele assim, mas por que você está frustrado? Ele falou assim, porque eu queria ver conversões e tal. Aí o cacique virou para o americano e falou assim, americano coça bem, coça muito, mas onde americano coça, não coça no índio. O que ele está dizendo? Que aonde o americano está tocando, não faz efeito nenhum, porque o que ele está coçando não coça. Aonde há uma necessidade de fato, ele não tocou. Aonde precisava, ele não mexeu. Então, aquilo ali que ele está fazendo é mais uma coisa que outros missionários já fizeram. Então ele precisava o quê? Precisava entender o que era a relação cultural, o que aquilo ali está precisando, onde há realmente uma necessidade, que eu possa servir para que aquilo seja transformador naquela comunidade.
Discernimento espiritual. Discernimento espiritual. Aonde a minha comunidade precisa de gente? Aonde ela tem defasagem de mão de obra, de serviço? 4. Dependência. Dependência. Obviamente, dependência de Deus. Confiar em Deus. Descansar em Deus. Às vezes a gente acha que as coisas são feitas, tem que ser feitas. Às vezes não. A maioria das vezes. A gente acha que as coisas têm que ser feitas no nosso tempo, da nossa forma e do nosso jeito. E na comunidade de Jesus, a gente aprende que a gente tem que esperar. Tem que ter paciência. Porque tudo é coletivo. Então não adianta eu chegar querendo impor alguma coisa, porque existem outras pessoas ali. E isso se chama descansar em Deus. Ter paz naquilo que se está fazendo. Eu não vou ficar desesperado agora e não dormir, porque eu não sei onde eu vou servir. Eu vou realmente me preocupar em Deus e descansar nele, porque eu ainda não estou engajado, e vou deixar que o Espírito Santo me mostre quais são os lugares eficientes para isso. Mas de forma ativa eu vou fazer isso, e não passiva. Porque a nossa passividade joga a disponibilidade, o desprendimento, tudo na frente do serviço. Descansar em Deus é saber que Deus está fazendo as coisas que Ele precisa fazer. Eu não preciso fazer mais nada além disso, porque eu sei que Deus está fazendo aquilo que eu não preciso falar algo além disso, porque algumas coisas já foram ditas. Tem um ditado que diz que se você precisa explicar muita coisa sobre você, é porque talvez você não seja isso. Porque as pessoas veem, as pessoas notam, as pessoas falam, as pessoas percebem, e as pessoas descobrem, e as pessoas identificam. Isso é a comunidade de Jesus. Quando eu era seminarista, eu ficava louco para que as pessoas me reconhecessem como pastor na igreja. Porque queria isso. Eu era o seminarista. É igual o estagiário, né? É chamado é o seminarista. E a culpa geralmente é do seminarista, né? Mas eu queria ser o pastor, né? E aí eu aprendi com um professor meu que ele falou assim, ó, uma coisa que o pastor tem, Rodrigo, é rebanho. Mas sabe por quê? Porque o rebanho reconhece o seu pastor. Então fique em paz. Descansa. Eu demorei para descansar para entender isso aí, porque eu estava ansioso, queria... Mas eu entendi quando aconteceu. A primeira vez, aí você faz sentido. E aí é muito mais bonito. É muito mais bonito. Descansar em Deus é também você se mostrar nisso aí. Se eu sou um seminarista, se eu estou trabalhando, é porque eu quero ser algo, quero ir para algo. Vou ficar quieto no meu canto, lá no fundo, e falar assim, espero que me descubram um dia que eu sou muito bom com crianças. Não vai acontecer. Ah, eu quero servir, mas eu vou esperar que me chamem. Mas você quer servir aonde? Ou então aquela pessoa que chega e fala assim, ó, Rodrigão, ouvi sua mensagem, estou à disposição, hein? Valeu. Para que você está à disposição? Vocês estão entendendo? A gente tem que estar... beleza, vamos lá então. E por final, que para surpresa de todos não é com D, é renúncia. Eu fiz isso só para a gente não dizer que o D é uma letra sagrada, tá bom? Renúncia. A nossa vocação, o nosso dom, nosso talento, aquilo que a gente serve, não é para o nosso prazer. Não é para o nosso prazer. Eu sei que a gente aprende isso no mundo, né? Aquilo que dá o nosso ganha-pão, aquilo que faz a gente se destacar, oferece para a gente conforto, oferece também recompensa. Eu sei, a gente aprende isso, é bom, ok. Mas no serviço, a lógica não é essa. A lógica é outra. A gente não recebeu um dom de Deus ou um talento para poder a gente ter prazer naquilo. Para eu fazer os meus felizes, a minha família feliz. Para eu conseguir conquistar o mundo, né? Tipo,
fazer as viagens que eu quero. Deus te deu talentos e dons para serviço. Se você ganha o seu com isso também, que bom, amém por isso. Mas a primeira coisa que ele te chamou para fazer é servir pessoas. E esse ponto, eu deixei ele por último, ele é o mais polêmico mesmo. Porque é muito difícil a gente conciliar isso, né? Nós não recebemos talentos para que a gente possa dizer que eu ganhei, eu fiz. Até porque a lógica do evangelho não é meritocrática. Nós recebemos talentos, dons, habilidades e somos, às vezes, privilegiados em desenvolver habilidades. Deus não permitiu isso para que você simplesmente construa a casa dos seus sonhos. Faça a viagem incrível que você quer. Você acha mesmo que Deus te deu as possibilidades que você tem na sua vida, incríveis, e habilidades incríveis que você tem para si mesmo? Olha, se você pensa assim, você não entendeu o evangelho, ou você pode procurar até uma espiritualidade que realmente favoreça isso. Mas o evangelho, ele chama a gente para realmente servir as outras pessoas. Todos os privilégios que eu recebi, todas as habilidades que foi me dada, tudo isso deve ser primeiro depositada nessa expressão de servir o outro. Se eu não sirvo pessoas por amor à nova vida que eu recebi de Cristo, com as habilidades e os privilégios que recebi, eu estou negligenciando a minha vocação divina, o meu chamado divino, a que eu fui chamado para ser aqui na Terra. Eu não posso. Ah, Rodrigo, então eu não posso ter uma casa dos sonhos. Não, você pode ter o que você quiser. Você não pode deixar de servir pessoas com aquilo. Você não pode deixar de amar e servir pessoas com isso. Se isso que você tem, você só faz por dinheiro, você não serve a Jesus. Você serve ao dinheiro. Se isso que você tem, que é o bem mais precioso, que as pessoas inclusive pagam para você para fazer isso, você não consegue fazer isso. Se não for por dinheiro, você não serve a Jesus, você serve a Mamon, você serve ao dinheiro. Se isso que você tem, você só dá em troca de dinheiro ou de alguma coisa, é porque você só faz isso pelo dinheiro. Você serve, você tem um ídolo chamado Mamon. Ah, não, eu faço por prazer, porque eu amo fazer isso, porque essa é a minha vida, então eu faço isso para poder viajar, para poder ter as coisas que eu quero. Então você faz isso por você mesmo. Você é um Deus orgulhoso, um pequeno deusinho orgulhoso, egoísta. Se você só faz por você, porque você é egoísta, você é orgulhoso. Você ainda não entendeu ainda. Todos os privilégios, meus irmãos, minhas irmãs, que nós recebemos das mãos de Deus, todos eles, é para servir o outro. E ele precisa, de algum modo, encontrar o outro. Em algum momento da nossa estrada, da nossa jornada, a gente precisa entender isso. Nós precisamos entender que a nossa vocação não tem a ver com o nosso prazer, tem a ver com a obra redentora de nosso Senhor Jesus Cristo. Todo mundo, né, quer ser abençoado de algum jeito. Todo mundo quer receber bênção. Todo mundo quer prosperar. Teresa de Ávila, uma teóloga, dizia assim, ó: se Deus trata assim os seus amigos, não é à toa que ele tenha tantos inimigos. Interessante, né? Porque é paradoxal. Eu tenho que renunciar o que eu poderia ganhar, tudo com essas minhas habilidades e privilégios, para servir pessoas. Mas quando a gente vai para o meio cristão, a gente quer, todo mundo quer ser Paulo. Ah, como seria legal ser Paulo. Mas ninguém quer naufragar 3 vezes, ser mordido por cobra, ser dado como morto na porta da cidade. Ninguém quer isso.
Ah, eu queria ser como Daniel. Mas ninguém quer ir para a fornalha nem para o leão para ver se o leão vai ficar quieto ou se a fornalha não vai me queimar. Eu prefiro ficar bem quietinho lá na minha casa. Todos os privilégios que você recebeu, que desenvolveram seus dons e talentos, que fizeram você chegar a um ponto hoje em que você oferece algo às pessoas, e as pessoas, quando veem o que se oferece, falam, caramba, isso tem que ser pago. Isso aí tem que ser colocado à disposição a serviço. Isso aí é o que Deus chamou para servir pessoas. E como diria o tio Ben do Homem-Aranha, com grandes poderes, há grandes responsabilidades. E essa é uma verdade. E essa é uma verdade. Então, pastor, e agora? Vamos lá? Disponibilidade. O que mais? Bom, tá bom, pode ser em qualquer ordem. Disponibilidade, desprendimento, discernimento, dependência e renúncia. Tudo isso faz esse gabarito que vai fazer a gente perceber um pouquinho do que Deus tem chamado você e eu para servirmos na nossa comunidade. Que começa aqui e se expande. E eu queria pegar essa dependência de Deus, porque isso é muito importante. Porque quando a gente depende de Deus, a gente realmente vive de maneira espetacular aquilo que Deus está fazendo no mundo. Porque servir pessoas, ser amor, é participar do que Deus está fazendo no mundo. É trabalhar junto com Deus. E pode ser que num momento desse que você esteja trabalhando com Deus, você seja impactado com a ação divina naquele momento, uma epifania, um momento kairós de Deus, um momento que Deus pôs sua mão no mundo. Sabe qual? Os rabinos, eles leem uma passagem do Gênesis 1 que, de uma forma bem diferente. Eles pegam, quando eles falam assim, Deus criou o sol, a luz da escuridão, separou a luz da escuridão. Falou, haja luz. Deus criou o mar e separou as águas das terras. E ele viu que era bom. E aí ele descansou, passou-se tarde e manhã. Eles pegam essa expressão que eu e você provavelmente não perceberíamos ou nunca percebemos. Mas os monges rabínicos, eles ficam olhando para a Bíblia assim, vamos ver o que eu descubro aqui nesse trechinho. Eles ficam um tempão olhando para o texto e aí eles pegam essas nuances. E ele pegou tarde e manhã. Por que tarde e manhã? Por que raios Deus trabalhou a narrativa de Gênesis para chegar até a gente como se ele trabalhou tarde e manhã? Por que não manhã e tarde e noite? Por que não seguiu, né? Porque a primícia do que os rabinos estavam ensinando para a gente é que Deus está sempre trabalhando muito antes da gente acordar. Antes que a gente viesse à existência, antes que a gente abrisse os nossos olhos, Deus já trabalhou tarde e manhã, e a gente está começando o dia, e Deus já trabalhou. Deus trabalhou tarde e manhã. Aí você pega, assim, nossa, que doideira isso, né? Que leitura... Aí você pega, por exemplo, Atos capítulo 8. Atos capítulo 8. O que a gente tem em Atos capítulo 8? A gente tem o eunuco, que é o etíope, alto oficial da rainha da Etiópia, continente ainda africano que ainda não tinha sido afetado pelo evangelho, indo numa caravana, lendo Isaías 53. Atos capítulo 8. E ele está lendo Isaías 53 e de repente quem está do lado dele lá? Filipe, discípulo de Jesus. O Filipe olha, vê que o eunuco está lendo Isaías 53 e fala, você está entendendo o que você está lendo? Ele olha, como é que eu vou entender se não tem ninguém que me explique? Pois bem, eu te explico. Isso aí, você está falando sobre Jesus, tal. E o tipo fala, tem água, que impede que eu seja batizado? E ele batiza o etíope. O etíope se converte e o evangelho vai chegar agora à África. E assim se proliferou. Aí você pensa,
que o Filipe fez? Filipe, ele só explicou uma coisa que Deus já estava trabalhando tarde de manhã com o etíope. O etíope estava ali mergulhado em Isaías 53, sabe-se lá como, mas Deus trabalhando tarde de manhã, o Filipe chegou, zaga caída, goleiro no chão, empurra essa bola, faz o gol, Filipe. Batiza esse cara. Um momento oportuno na história. Um kairós divino. Eu estava disponível, desprendido, apto, aqui. E vi algo maravilhoso acontecendo. O evangelho agora vai para a África. Eu batizei o primeiro. Atos capítulo 9. O que tem em Atos capítulo 9? Saulo de Tarso, matador de crente. Matador de crente. O que ele faz? Está indo para Damasco. O que acontece com ele? Vem uma luz forte. Saulo, por que me persegues? Ele cai de joelhos. Quem és tu? Tá, Jesus. E aí Saulo fica cego, né? Ele fala, vai para a casa de fulano, você vai encontrar lá um rapaz chamado Ananias, ele vai falar umas coisas para você. Tá bom. Corta para Ananias. Ananias de boa, voltando do culto à noite para casa, com os brother Calel ali, andando, de repente, Deus. Ananias, opa. O que foi? Então, seguinte, preciso que você vá falar com um rapaz chamado Saulo. Ele está te esperando lá na cidade tal, na casa de fulano. Aí o Ananias reconheceu Saulo, falou assim, mas peraí, esse Saulo aí é o cara que matava crente? Ele falou, é esse mesmo. Ele falou, então, Deus, não sei se você sabe, mas assim, eu sou crente. Estou aqui com meus irmãos, voltando da igreja. Você está querendo me mandar para o cara que mata crente. Ele falou, é isso mesmo. Tá bom, né, Deus? Mas, estou indo. Desprendimento, discernimento, renúncia, disponibilidade. Bora falar com um cara que provavelmente vai me matar. Saulo chegou lá. O que estava acontecendo? Ananias chegou lá, Saulo estava como? Cego. Aí ninguém fala disso, né? Mas é a renúncia do Ananias não querer dar uma facada nesse sem vergonha que matou meus amigos. Olha só quem está cego agora, né? Mas Ananias faz o que Deus mandou. Prega o evangelho para ele. E aí o Saulo fala o quê? Se converte. Você nunca mais ouve falar do Ananias na Bíblia. Esse Ananias você não escuta mais. Mas ele simplesmente participou da evangelização de Paulo. Um dos maiores autores do Novo Testamento. Porque Deus já tinha trabalhado tarde de manhã. Porque imagina se Ananias chega para Saulo antes de Jesus aparecer para Saulo. Vim aqui falar de... Está na glória já subiu. Mas Deus já tinha trabalhado tarde de manhã com Saulo. Saulo já estava rendido. Bola levantada na rede. Corta, Ananias. Corta e faz esse ponto. Acabou. Deixa Deus trabalhar tarde de manhã. Deixa, descansa. Mas não esteja desatento às oportunidades, o kairós de Deus que se passa na sua frente. Senão você vai continuar estático, apático. Vindo todo domingo para a igreja, sentado, olhando. Ai, que bom o culto hoje, foi muito bom. Foi embora e acabou. A sua vida se resumiu a frequentar celebrações e dizer que você é crente por causa disso. Crente em Jesus serve pessoas com aquilo que foi lhe dado. E considera aquilo que foi lhe dado muito mais recurso do que poderia imaginar. E pensa todo dia, o que eu posso fazer com tudo isso que recebi das mãos de Deus? O que eu posso fazer com tanto privilégio, Senhor? Porque não é possível, meu irmão, minha irmã, que você olhe para esse mundo e ache que está tudo bem. Que está todo mundo legal. E que você não tem realmente muito mais do que deveria ter. Se nunca te bateu uma dor na consciência quando raspou uma comida no prato.
E agora eu não estou dizendo chovendo melhor para você pegar as comidas e sair. Eu estou só falando assim, nunca te doeu na consciência assim, tudo isso que eu tenho sobra, e eu não estou fazendo nada com isso, nada, eu estou deixando passar, porque não estou botando meu tempo para servir, para aprender. Onde está a minha disponibilidade para isso? Se nem numa escala de uma comunidade de fé eu consigo participar, se nem pessoas que pensam igual a mim, em termos espirituais, eu consigo servir, se eu tenho desculpa, inclusive, para isso, são de monte, se eu não consigo colocar os meus recursos, os meus privilégios, os meus dons, os meus talentos, o meu tempo à disposição desses que partilham comigo, que comungam comigo, o que eu faço? Quem sou eu? Se eu venho toda vez para essa igreja, de domingo, sento, escuto o sermão e vou embora para casa, não participo, não me envolvo, o que eu acho que eu estou vivendo? Eu não estou vivendo, estou me enganando. Mas eu digo para você, meus irmãos, chegou o Kairos de Deus na sua vida, saia dessa apatia para ser amor. Levante-se com o que Deus te deu, com aquilo que Ele te colocou nas mãos, todos os privilégios, todos os recursos, com aquilo que Ele mexeu em você e transformou. E seja amor. Incondicionalmente sirva. Pare de falar que tem pouco, que falta isso, que falta aquilo. Parece que está colocando a culpa em Deus. Olha, quando eu tiver, quando Deus fizer isso, quando chegar nesse tempo, tem gente que coloca a culpa em Deus. Se Deus me desse isso aqui, eu faria. A culpa é de Deus, que você não entendeu ainda, que você precisa ser amor para essas pessoas, para as outras pessoas, para o teu próximo, que você só consegue servir a Deus servindo o outro, ou você realmente acha que você serve a Deus quando você vem aqui, senta aqui e ergue sua mão na hora do louvor. Você não está servindo a Deus, meus irmãos. Você não está servindo a Deus. O que acontece na comunidade, na celebração, que nós erguemos nossas mãos, que nós fechamos nossos olhos, são orações para que Deus cure a gente, transforme a gente, para a gente sair daqui motivado para abrir nossos olhos para ver o que a gente não está vendo. A celebração é aprendizado, é crescimento, é fôlego para a gente poder abrir os olhos e ver, nossa, eu não via isso. É mais um passo. Deus não mora num cantinho aqui no quarto para você ficar servindo Ele. Deus mora no coração do outro. E faz tempo que Ele mudou de endereço. E nós estamos procurando Ele ainda em templos. Quer uma sugestão de início? Seja amor. Sirva a Deus servindo o outro. Encontre Deus aí. Mas disponibilidade, desprendimento, discernimento. Descanse em Deus e renuncie. Aprenda que a melhor coisa é dar do que receber. Da glória de Deus.